Bom, pessoal, então só para encerrar e fazer algumas complementações, né? Esse vídeo aqui ele é mais um complemento, tá? Mas que serve como algumas dicas acerca dos 3 R's, como já foi falado anteriormente, tá bom? Qual que é a primeira parte aqui então? Então eu vou colocar aqui, ó, complementos de algumas informações. Primeira delas é que os 3 R's, na verdade, tá? Ele na verdade tem que ser utilizado como uma cultura e não como ferramenta. Então, na verdade, 3 R's tem que ser usado como cultura e não ferramenta. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, tá um pouquinho grande aqui a espessura, né, do recurso aqui, mas eu vou depois dar uma reduzida aqui que fica melhor. Legal. Então, olha só, ele tem que ser uma cultura e não uma ferramenta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele, na verdade, né, uma empresa, quando trabalha com 3 R's, ela necessariamente tem que, entre aspas, ou diretamente, educar seus colaboradores. Então, nessa perspectiva aí, o que eu quero dizer para você é que, no caso, há necessidade de mostrar para eles a importância da implementação dos 3 R's. Então, ou seja, isso daqui não é uma ferramenta, algo obrigatório, né? E sim é algo relevante, é importante para o meio em que esses colaboradores e que essa empresa está inserida. Então, isso é um primeiro ponto, tá? Ela é uma política, né, que vai possibilitar exatamente o quê? Ela possibilita, né, do ponto de vista, o aumento, né, de eficiência, certo? E possibilita também, tá, uma redução de... Opa, vamos arrumar isso aqui, está muito bagunçado. Uma redução de custo, certo? Então, isso é um ponto importante, tá? Aí, além dessas questões aqui, tá, do complemento que eu estou falando que o 3R ele é uma cultura, né, e não necessariamente ferramenta, que há necessidade de educar os colaboradores para mostrar essa importância e que os 3Rs também, ele aumenta de eficiência, ele traz um aumento de eficiência e redução de custo, é importante também, né, ó, que você tenha a seguinte percepção. Daí falando ainda dos 3 R's. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou puxar aqui a canetinha aqui um pouquinho mais para baixo. É que pequenas ideias, elas necessariamente vão trazer grandes benefícios. Então, pequenas ideias proporcionadas pelos colaboradores, esses caras aqui, ó, vão gerar grandes benefícios, tá? Uma forma diferente de utilizar a matéria-prima, ou reduzir ou trocar as matérias-primas, uma percepção de como reduzir o consumo de eletricidade ou de água, né? Sugestões vão possibilitar isso. Por isso a importância de você incentivar colaboradores nessa percepção e adoção dos 3 R's, tá? Então, por isso a importância de incentivar esses colaboradores, tá bom? Bom, uma outra coisa importante também, que por algumas leituras que eu vi que vocês já fizeram, mas eu quero destacar aqui, ó, é que além dessa perspectiva de olhar para os 3 R's não apenas como uma ferramenta, mas como uma cultura, e de avaliar e de considerar muito as pequenas ideias, um outro ponto que eu quero destacar, ó, eu vou até pegar essa folha aqui, esse pedaço em branco, para fazer isso, é que há necessidade também de pensar
fora da empresa. E quando eu digo pensar fora da empresa, eu falo em considerar, por exemplo, a cadeia de suprimentos. Isso aí seria basicamente um passo 2, uma sequência daquele trabalho que eu coloquei nos vídeos anteriores. Então, como os 3 R's, né? Existem até mais do que 3 R's, né? Atualmente alguns especialistas falam em até 7, 10 R's aí. Como os 3 R's podem ser implementados entre seus fornecedores, entre você, né? Desculpe, entre sua empresa e seus fornecedores, distribuidores e clientes. Para fazer isso daqui, tá? Para você desenvolver isso na prática, a minha sugestão é que você repita os passos 1, 2, 3 e 4. Só que aí, é claro, olhando para essa galera aqui, né? Ó, fornecedores, distribuidores, clientes. Né? Então, aquelas etapas mencionadas anteriormente, elas podem ser aplicadas nesse contexto. Tá bom? Isso é um ponto importante. Então, um complemento, 3R, é uma cultura e não é uma ferramenta. Por quê? Possibilita redução de custo e aumento de eficiência. Porém, eu preciso educar os meus colaboradores, eu preciso incentivar os colaboradores, porque necessariamente eles vão ter pequenas ideias que vão gerar grandes benefícios, certo? Posso também pensar fora da cadeia de suprimentos, e isso é muito importante, né? Por quê? Porque pensando fora da cadeia de suprimentos, ou melhor, pensando fora da minha empresa, olhando para a cadeia de suprimentos, eu consigo aplicar esses aumentos de eficiência e redução de custo também para fora da minha empresa e fazendo com que a cadeia ela se torne o quê? Ó? Ela se torne mais competitiva, ok? Então isso é um ponto muito importante, tá? Uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui, e aí eu vou pedir um documento novo aqui para poder finalizar, seria, deixa eu só colocar aqui um título rapidamente, seria a perspectiva também, tá, ó, de nós olharmos a questão do que, ó, um outro ponto importante para praticamente encerrar. O incentivo, tá, aos colaboradores. Então, se eu quero ter necessariamente colaboradores, então se eu quero ter necessariamente ideias para a implementação dos 3 R's, nada melhor do que ouvir os envolvidos no dia a dia. Então, uma empresa, ela pode ter constantes ideias, tá? Ela pode ter constantes novas ideias se ela, por exemplo, promove concursos, premiações, né? E promoções a esses
colaboradores. Certo? Porque isso vai fazer com que necessariamente, né, eles participem ativamente. Então aqui você vai ter uma maior participação. Maior participação significa... Opa, foi para fora aqui. Mais ideias. Deixa eu só refazer de novo. Ó. Maior participação implica em ter mais ideias. Mais ideias significa ter mais a implementação do 3R, que por sua vez vai te dar, né, ó, mais ideias. Maior implementação do 3R, que vai te dar mais eficiência e menos custo. Certo? Então percebam, incentivo. Então, existem empresas que costumam trabalhar com alguns incentivos. Então, uma sugestão para o projeto seria também, né, você criar uma forma de aumentar a participação dos colaboradores. Certo? Então isso seria um item muito importante. Não vai caber aqui. Então vou deixar aqui Colab, que são os colaboradores. Beleza? Então isso seria um ponto muito importante, né? Uma outra questão também que é importante, né? Que aí de fato, para encerrar, embora eu já tenha falado isso N vezes, seria essa perspectiva também, ó, de fazer parcerias. Parcerias com empresas do mesmo segmento, bem como também ONGs ou necessariamente outras empresas que sejam da sua cadeia de suprimentos, com o objetivo de ampliar a implementação dos 3Rs. Né? Então, aqui tudo isso para ampliar implementação dos 3Rs. Então, resumindo um pouquinho o que eu coloquei aqui, ó, perceba, eu posso incentivar os colaboradores para que eles forneçam mais ideias, para que necessariamente eu possa desenvolver isso mais naturalmente, através de concursos, de premiações, promoções, com mais participação, mais ideias, mais adoção de 3R, mais eficiência, menos custo, melhor perspectiva até no campo da gestão ambiental. Então, eu posso criar um procedimento, posso criar um concurso, posso criar uma forma. O que um colaborador ganha se ele me der sugestões? O que esse cara vai ter de benefício se ele gerar um projeto, uma ideia, uma sugestão que agregue para a empresa? Né? Então, aquele quadro que eu mostrei para vocês, das etapas, que está lá no outro arquivo, né? O que necessariamente um colaborador pode fazer? Ele pode conceber todo aquele passo a passo para a empresa e, ao final, se ele tiver uma boa ideia e se ela for viável, eu posso premiá-lo, né? Eu posso promovê-lo, né? Então, depende exatamente muito daquilo que eu quero fazer e das necessidades da minha empresa, certo? Então, isso é um ponto importante, tá bom? Bom, e aí, é claro, aqui eu posso fazer parcerias com empresas do mesmo segmento, ONGs ou cadeias de suprimento para ampliar. E aí, para fazer isso, é aquilo que eu falei no arquivo anterior. Eu olho exatamente para os passos 1, 2, 3 e 4. Em vez de pensar dentro da minha empresa, eu penso externamente. Então, o desafio de vocês
é exatamente pensar como articular tudo isso na prática, naquele projeto individual, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até mais.